E nessa ida do presidente americano para lá, estava tendo uma questão do corredor humanitário, que é até uma proposta do governo brasileiro na ONU, e que, inclusive, o Brasil conseguiu os votos que deveria ter. França absteve, Rússia absteve. A diplomacia brasileira funcionou, imagino, nesse caso, mas que Israel e os Estados Unidos ali foram contra esse corredor humanitário. É isso mesmo, professor? Aconteceu isso? E qual era a importância de ter esse corredor humanitário ali? Tá, deixa eu só voltar um pouquinho, né, explicar para o ouvinte também o que é esse negócio do conceito de segurança, ótimo, né? Okay. Isso, boa. E aí, para a gente entender, a gente vai. Ótimo. Para essa coisa. A gente falou ali da Segunda Guerra Mundial, acabou dos horrores, né? E quando a Segunda Guerra Mundial acaba, a comunidade internacional fala assim: não, a gente tem que criar uma organização que tem que tentar evitar que isso aconteça novamente, e criar uma organização que cuida da paz e da segurança, que foi a ONU. E dentro da ONU, o órgão mais importante é o tal do Conselho de Segurança. Então, a ONU tem 194 membros, mas esse Conselho de Segurança tem só 15. E desses 15 membros, eu tenho 5 estados que têm o chamado poder de veto. É um absurdo isso, né? Não, porque a ideia deles é que isso reflete a distribuição real de poder, etc., mas é uma realidade lá da década de 40, né? Então, por isso que a ONU hoje passa por uma crise de legitimidade, o próprio Brasil fala da tal da reforma do Conselho de Segurança, é por isso. Então, esses países são a Rússia e a China, que estão mais ali para o lado dos palestinos, os Estados Unidos, a França e o Reino Unido, que estão mais para o lado de Israel. Então, se qualquer um desses 5, se um deles votar contra, a resolução não é aprovada. Então, a gente tem 15 membros. Se 14 votarem a favor, um contra, e esse um for um desses estados, aquilo não é aprovado. Isso é importante por quê? Porque é o Conselho de Segurança que determina quando que a ONU pode fazer a tal das operações de paz, fazer sanções, etc. A gente ouviu falar muito desse Conselho de Segurança na questão da guerra Rússia e Ucrânia, né? Isso, a gente ouviu muito sobre eles. Aí qual que é o problema? Que a Rússia vetava tudo, exato. Né? E agora o Brasil fez um trabalho, a gente tem que reconhecer que ele conseguiu fazer essa costura, né? Articular países tão diferentes como Rússia e China de um lado, França, e aí os Estados Unidos vetaram. Então por isso que não foi aprovado. O que seria, então, o corredor, né, humanitário? Como a gente falou, Gaza é uma faixa. E o governo do Hamas, as bases do Hamas, os principais túneis estão concentrados principalmente na parte norte ali de Gaza. Então, a ideia é de permitir que a população civil que não está envolvida ali com o conflito possa sair da região em direção ao sul. Então Israel deu ali um ultimato para que as pessoas civis deixassem o norte da faixa de Gaza, mas é muito difícil esse transporte, porque são só 2 estradas, as estradas estão todas bombardeadas, os bombardeios continuam acontecendo à medida em que as pessoas vão para baixo, não tem combustível, não tem carro, algumas pessoas estão falando que não sequer tem dinheiro para conseguir pegar um táxi, uma carona para andar para o sul. Então o corredor humanitário é uma região ali em que eu falo, olha, nessa faixa aqui, nessa região nós não vamos bombardear, não vai ter operações militares, as pessoas podem caminhar e passar por aqui. Então por isso que é tão importante, tão urgente que se crie esse corredor humanitário na faixa de Gaza. Mas aí o americano e o Israel não quis, né? Não quiseram, né? Porque o que Israel alega? Que o Hamas se mistura ali no meio da população, fica difícil de distinguir de quem que é, de quem que não é. Mas aí a gente tem que entender o sofrimento, né, do povo palestino e a urgência disso. O problema desse conflito é que quem mais sofre, como sempre, é a sociedade civil, né? Tanto do lado israelense quanto do lado palestino. Os civis são os que mais estão sofrendo.